Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, seja muito bem-vindo em mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas aqui pelos canais 11.3, em sinal aberto, canal 4 da Claronet, canal 9 da Vivo Fibra e também pelas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e pelo site camarapiracicaba.sp.gov.br. Nessa edição estou aqui com o Vanderlei Sanches Baesteiro, que é presidente da Copiorte, que é a Cooperativa Piracicabana de Horticultores, e a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é a recente aprovação aqui na cidade do Programa Municipal para a Aquisição da Agricultura Familiar. Então, antes de mais nada, Vanderlei, seja muito bem-vindo ao Câmara Convida também. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Aliás, antes da gente começar a falar do tema propriamente, eu queria passar um detalhe muito interessante. A Câmara aprovou recentemente o PL 141, que é o Programa de Aquisição da Agricultura Familiar. E o Vanderlei esteve aqui como orador popular do projeto de lei, que é um dispositivo que tem no nosso regimento interno, que dá a possibilidade de alguém, representando uma entidade, no caso a Copiorte, vir para defender um tema, explicar um tema específico. E aí, por conta disso, a gente acabou também chamando o Vanderlei para vir conversar aqui com a gente no Câmara Convida. Para começar o nosso papo, eu queria que você falasse como que foi o processo de elaboração desse Programa Municipal de Agricultura Familiar. Eu sei que você, enquanto presidente da Copiorte, assim como outros agricultores, junto inclusive com a SEMA lá, da Nancy Tami, também participaram dessa elaboração. Como que foi esse processo? Esse processo começou mais ou menos há 2 anos atrás, por 2 motivos. Um, que a gente já viu que em outra cidade já estava sendo aplicado esse projeto e foi muito bem sucedido. E a outra questão foi que durante a pandemia o Banco de Alimentos tentou adquirir alimentos da agricultura familiar, produção agrícola da agricultura familiar, e não conseguiu por conta dessa lei. E aí começou então lá atrás, há 2 anos atrás, já a elaboração, a vista da necessidade dessa lei. E quando a gente fala em agricultores, quais são os tipos quem são essas pessoas, né? Quais são os produtores que tem na nossa região e que precisam dessa lei para poder vender para o poder público, né? E ao vender para o poder público, ter também a possibilidade de gerar o próprio negócio ali rural, né? Quem são essas pessoas? Então, a agricultura familiar, ela representa, é ela que coloca na mesa do brasileiro 75% do alimento. Então, a agricultura familiar não é aquela que, vamos dizer assim, é uma coisa ineficiente, mas sim é uma modalidade que existe dentro da agricultura. Tem o agronegócio e tem também a agricultura familiar, que é formada por pequenos agricultores, por isso que leva o nome da agricultura familiar. Normalmente é a família que desenvolve o trabalho. O marido, a mulher, os filhos, né? Então é isso. E aí, aqui em Piracicaba, quais são os principais produtos que estão dentro da agricultura familiar? Aqui em Piracicaba tem... E principais regiões também da cidade? Em Piracicaba é muito forte a produção de banana nanica e hortaliças, verduras. Rúcula, alface, chicória, almeirão. Tem uma produção muito grande. E aí o projeto de lei, né, pelo que foi colocado aqui, ele estabelece, né, compras, principalmente para a questão aí de entidades, de merenda escolar, né, todas essas serviços que são prestados pelo poder público, né, e que envolve alimentação, né? Sim. Como que o quanto que isso representa para vocês em termos da venda, né? Porque hoje acredito que boa parte vocês vendem em varejões, né? Sim. E aí o quanto que isso pode implementar para vocês enquanto renda? É muito importante, porque uma das grandes dificuldades da agricultura familiar é o escoamento da sua produção, né? E então, a gente já entrega na merenda escolar, e deu muito certo,
porque a gente entrega em 90 pontos, 90 creches, né? E a mercadoria chega fresquinha. Então, é uma grande vantagem que oferece para a população, né? Ou vamos dizer assim, o adquirir da agricultura familiar. Não vem de fora, que quando a mercadoria é de fora, normalmente ela viaja alguns dias e quando chega aqui perde muita qualidade. E através dessa lei, a gente vai poder vender mais ainda, né? A gente pode vender e não só para merenda, mas também para outros setores, como o banco de alimentos e outros diversos, né? Hospitais. Eu me recordo do período lá de 2018 que teve a greve dos caminhoneiros. Não sei se você se recorda disso. Sim. Né? Mas você ia nos supermercados, não tinha hortaliças, né? Sim. Não tinha assim, alface, rúcula, mas você ia nos varejões, tinha. Tinha, né? Isso. Então, é justamente isso que você está colocando, né? E também nas creches, em alguma cidade precisou interromper. E no nosso caso não, porque a produção principal era local. Existe até um termo para isso que a gente fala que é círculos curtos, né? A produção alimentar, ela tá perto da onde ela é consumida, né? Então, Sim. Isso contribui aí para você ter menos gasto de transporte, até casos, até representar algo importante para a própria segurança alimentar também. Sim. Da população, né? E aí, dentro dessa conversa, como que foi a conversa com a prefeitura? Assim, vocês se reuniram várias vezes com a secretária, com o prefeito? O que vocês levaram para eles, assim, em termos de sugestão para entrar nessa lei? Então, a Secretaria da Agricultura, através da Nancy e de toda a estrutura da Secretaria, ela vem fazendo um trabalho assim, inédito na nossa cidade. Por que eu digo isso? Porque ela está muito próxima do agricultor. Ela não tem, a secretária não tem medo de colocar o pé no barro, o pé na terra, na poeira. Ela visita as propriedades, né? E aí ela foi também percebendo as principais necessidades. Aí já foi criado, já tínhamos, né, dado 2 grandes passos, né? Na melhorias para a agricultura familiar, que uma delas foi a aprovação da lei da patrulha agrícola. Então agora, eu graças a Deus tenho equipamento, né? Tenho tratores para mim fazer o preparo da terra, mas tem alguns produtores que não têm. Então, ela vem ajudar muito esses produtores. E também a lei do selo que já foi criado, né? Só que, como eu estava dizendo, a importância da lei, de nada adianta produzir se não tem onde vender. Então, nós estamos falando de um ciclo, né? De uma lei que, na verdade, ela completa um ciclo. Sim. Patrulha agrícola é aquela lei para a prefeitura poder dispor de equipamentos para quem vai produzir, né? Sim, isso, né? Preparo do solo. Preparo do solo. Uhum. E está funcionando bem isso? Perfeito, como nunca. É uma coisa que realmente funciona porque ela, antes que já sempre existiu essa patrulha agrícola, só que ela era, vamos dizer assim, deficiente. Quando o agricultor precisava das máquinas, normalmente elas estavam quebradas. E agora ela conseguiu ampliar, arrumar o que estava quebrado. E quando a gente precisa do serviço, meu vizinho está sempre precisando, na semana seguinte, ou de acordo com a agenda, né, que ela sempre obedece uma agenda de trabalho, as máquinas vão lá e fazem o serviço. Fazem o serviço para deixar a terra arada. Aí depois você tem o selo, né? O selo que identifica que aquele produto é de Piracicaba. Né? O selo Piracicaba. Isso. Né? E como que está funcionando esse selo? Então, o selo, principalmente com assim, o público mais jovens, ele olha muito essas coisas, né? O público mais jovem, ele olha muito o meio ambiente, a forma que está sendo produzido. Então, eu acredito que, por enquanto, está assim, em fase de... Está começando agora, né? Fase de elaboração, né? Mas eu acredito que vai trazer muito resultado, principalmente para o público mais jovens, que querem saber de onde vem e valorizam muito essa questão. Sim. Quando a gente vai, eu viro e mexo, vou no varejão ali da Paulista e vejo assim, que realmente tem uma juventude que procura muito mais o alimento local mesmo do que ir nos grandes supermercados, né? Sim. É uma coisa bem comum. Agora eu vou falar um pouquinho da Copiort, que é a cooperativa dos produtores de horticultores aqui, né? Cooperativa Piracicabana de Horticultores. Você é presidente da cooperativa, né? Qual que é a estrutura hoje da cooperativa? Quantos agricultores estão junto dela? E qual que é o trabalho que vocês desenvolvem?
Atualmente temos na nossa cooperativa 56 cooperados, né? 56 agricultores, produtores de frutas, no caso de banana, e outra parte produtores de verduras. E a gente teve essa ideia de formar uma cooperativa justamente para que pudéssemos pegar outros tipos de mercado, como, por exemplo, a merenda, né? E aí a gente criou essa cooperativa. Temos hoje um prédio próprio, lá na estrada Jacob Canale, né? E temos também um centro de processamento, onde lava, higieniza e embala, para que a gente, pro lado do produtor, a gente consegue agregar valor na nossa mercadoria. E pro lado do consumidor, principalmente hoje, onde muitas as mulheres, principalmente que formam o mercado de trabalho, que estão sempre ocupadas, elas já conseguem comprar, vão conseguir, né? Está sendo implantado agora. Vão conseguir comprar esses produtos já higienizados, só abrir o saquinho e colocar no Isso prato. facilita muito, viu? Sim. Quem nunca chegou em casa e falou assim, pô, eu não vou comer salada porque tem que cortar o alface, tem que cortar a rúcula, e às vezes, né, aí você tem tudo cortadinho, lavadinho ali, é mais fácil, né? Sim, inclusive já estamos fornecendo a prefeitura de Capivari. As merendeiras acharam fantástico. E está em processo já de compra, né, de formalizar a chamada pública para a gente começar a fornecer também em Piracicaba. Então, você contou uma história aqui quando você veio falar do programa municipal de aquisição da agricultura familiar, que eu achei bem interessante, sobre a história dos produtores de laranja, que não tem mais, eles queriam vender um suco embalado na merenda e acabou não dando certo. Como que foi essa história? O que aconteceu aí? Então, a diretora da merenda na época me procurou, há uns 2 anos atrás, e falou, Vanderlei, eu gostaria de colocar o suco de laranja daqui da região na merenda escolar. Então, precisa só que você encontre 20 produtores de laranja e uma empresa que possa envasar essa laranja, né? O suco. E aí a gente pode colocar o suco de laranja também na merenda escolar. Aí eu saí à procura desses 20 pequenos agricultores, né? E aí eles já não mais existem. Foi uma tristeza muito grande. Não tem mais produção de laranja aqui na região? Do pequeno não, só do grande. Só do grande. Vai por conta, assim, do alto custo da produção, né? E de outras questões. Aí os pequenos vão parando e fica só na mão dos grandes. Alguns grandes ainda. Vai monopolizando. E temos, assim, essa preocupação para que não aconteça isso também com a agricultura familiar. E a prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, também da Secretaria da Educação, que tem nos apoiado muito, tem esse olhado com carinho essa questão, dando oportunidade para o pequeno produtor local. Porque, como dizem, todos ganham. Ganha o produtor, ganha a população que consome um produto de melhor qualidade, porque colhe hoje para se entregar amanhã, e ganha também a própria prefeitura, gerando emprego, renda e receitas para a cidade. Sim, claro. E também eu acredito que as famílias que são da agricultura familiar, você tem um êxodo muito grande, né? Às vezes a geração mais jovem tem dificuldade de se manter ali na propriedade da família. Eu acho que isso também cria essa possibilidade, dá uma oportunidade para novas gerações assumirem as propriedades. Sim, sem dúvida. Esse daí é um outro grande gargalo que a agricultura familiar encontra, né? Porque os jovens hoje em dia já não querem mais ser produtores. Por conta da longa jornada de trabalho, por conta da agricultura, tanto a agricultura como a pecuária, ela exige muito. Você precisa ficar ali em cima, né? Como se fosse uma criancinha pequena. Então ele trabalha lá sem sábado, sem domingo, sem férias, sem feriado. A juventude não quer mais isso, não. Eles querem um pouco mais de sossego, né? Mas então, aproveitando já que a gente entrou nesse assunto, eu acho que é interessante para as pessoas conhecerem. Eu acho legal que a gente está trazendo a questão da agricultura, porque é um tema pouco
conversado. Eu acho que as pessoas têm que saber mais como que produz, né, o alimento, né, porque a gente come o alimento e definitivamente ele não nasce na prateleira do supermercado, né? Sim. Então isso é importante. Queria que você falasse um pouco da história da sua família, da sua história também, né? Ele está falando aí, você é de qual geração de produtor da sua família, onde que é o sítio da sua família, como que, para as pessoas conhecerem quem é o agricultor aqui em Piracicaba. Meus pais eram agricultores, meus avós, meus pais, né? E eu continuei dando seguimento, embora seja de uma família numerosa, éramos, né, 14 irmãos, aí faleceu 4, somos em 10. E de todos os irmãos, só eu quis ficar nesse segmento, porque, assim, tanto eu como meus filhos, eles gostam muito da agricultura, do contato com a natureza, né? E aí a gente optou por ficar. Em que região que é o sítio da sua família? É ali no bairro São Jorge. Ah, no São Jorge. São Jorge Cubaiate. Porque quando meu pai comprou a propriedade, lá era sítio, mas aí o que aconteceu? A cidade veio vindo e o meu sítio hoje está praticamente no meio da cidade. Como que é a sua rotina lá, que você falou de trabalho? A sua produção é de banana também ali? Não, a minha é hortaliças. Hortaliça, né? Isso. Qual que é a rotina que você desenvolve lá? Então, a gente levanta... Quando não tem varejão, o nosso horário de levantar é 5h30, 5 horas, 5h30, e vai até terminar o serviço. Não é assim, vou parar aquele horário, né? Porque você tem que preparar o solo, você tem que plantar, você tem que limpar, né, as ervas daninhas, irrigar, colher, separar, embalar e no meu caso, por exemplo, vender, porque eu vendo minha maior parte da produção, além de entregar na merenda escolar, eu vendo também nos órgãos municipais, porque lá eu consigo vender diretamente para o produtor final, agregando preço na minha mercadoria. E aí eu faço assim, durante a semana eu fico na produção e na entrega da merenda, né, que eu entrego de terça e quinta, e nos finais de semana eu saio para vender nos varejões municipais. E, por exemplo, de sábado, a gente levanta 2 horas, 2h15 da manhã, porque quando é 4 horas da manhã, aqui no varejão central, grande parte dos consumidores, né, já estão lá, principalmente o pessoal mais de idade. Por incrível que pareça, 4 horas da manhã eles já estão lá. Já estão esperando para comprar. para comprar as coisas. Então a gente tem que chegar, descarregar o caminhão, preparar a banca e começar a atender. Então por isso que precisa ser cedo. É no varejão aqui do centro, no Mercadão? Não no Mercadão, ali perto do terminal central. Ah, tá, perto do terminal, aquele outro varejão ali. Isso. E aí, enquanto eu fico com... Que é na Rangel ali, né? Isso, entre a Santa Cruz e Armando Salles. Isso. Aí, enquanto eu fico lá, minha esposa com a minha filha fica na parte da colheita, colhendo já pro domingo. E aí eu termino 12h30, 1h mais ou menos. Chego em casa 1h30. Aí eu almoço, descanso um pouquinho, e aí eu preciso ajudar a acabar de colher para outro dia. Às vezes, que nem por exemplo, nesse final de semana aqui, acabamos, era 8h30 da noite. Caramba, hein? Aí o caminhão fica carregadinho. Aí no outro dia, 3h30, eu tô saindo de novo. No domingo, no caso. É um esforço e tanto. E é só você e tem mais alguém que ajuda você ali? Você tem mais funcionários? No caso minha sogra também ajuda, minha esposa, meus filhos, tem também um sobrinho que ajuda. Bem legal, ó, pra você ver como que é o esforço dessas pessoas aqui que leva comida na mesa da maior... Falou, 75% da comida consumida no Brasil é da agricultura familiar e acredito que assim como você, a maioria também deve ser nesse nível de trabalho, né, Vanderlei? Sim, e por exemplo, no caso da pecuária ainda é pior, porque veja, por exemplo, o gado de leite, 2, 3 horas da manhã, o pecuarista está levantando todo dia, pode chover, pode fazer sol, pode fazer frio, todo dia. Quando a família é muito grande, eles conseguem revezar para sair um pouquinho, mas quando não é. E criador de frango, tenho muitos amigos também que criam frango na nossa cidade. Quando chegam os pintinhos,
Você tem que levantar como se fosse, por exemplo, uma mamãe que está com o filhinho pequeno, tem que levantar da de mamar. No caso, o avicultor, ele tem que levantar, olhar os pintinhos, se está tudo ok. Tá tudo certo, eles não estão se matando ali, né? Sim, a temperatura, se está tudo ok. Legal. Mesmo com granjas automatizadas. Imagino. E agora a expectativa em relação à lei? Você acha que ela vai conseguir trazer aquilo que vocês precisam, que é um mercado consumidor, né? Para dar sustentação, para dar. Você acha que ela, pelo que ela foi delineada ali, pelo que foi aprovado, ela vai conseguir levar isso para os agricultores familiares aqui da cidade? Sim, eu tenho certeza, porque essa lei aí foi uma lei assim elaborada a muitas mãos, em mutirão. Teve muitos órgãos trabalhando, né? Junto conosco. Temos, graças a Deus, temos muitos parceiros, né, na cidade. A Casa da Agricultura, a CAT, né? Temos... Que é do governo do estado, né? O governo do estado faz um trabalho fantástico. Aliás, eles que ajudaram a gente a formar a cooperativa. Temos o CONDER, que é o Conselho Municipal da cidade, que já está incluído nesse conselho vários órgãos, né? Tem a Secretaria da Educação, que nos ajuda muito, a Secretaria, a SEMA, a Secretaria da Agricultura, o Sindicato Rural. Se eu começar a enumerar aqui, eu sei que sempre eu vou esquecer de alguns, mas são muitos. Muitos parceiros aí. Os parceiros que nos ajudam. Legal, bacana. Bom, obrigado pelas informações, né? Acho interessante que a gente consegue aqui no Câmara Convida trazer, né, essa coisa que é tão importante, né? E às vezes as pessoas não imaginam o quanto é importante, né? Você ter um programa municipal de aquisição da agricultura familiar, tanto para a qualidade do alimento, quanto também para a questão do mercado, ali, do comércio, né? Das famílias poderem se organizar. Então, agradeço muito a sua atenção de ter vindo aqui. Eu sei que você está na correria, pelo seu trabalho e tudo. Então, é um prazer enorme conversar com você. É um prazer todo meu, um prazer conversar com o cidadão piracicabano. Eu sei que tem vamos dizer assim, um alcance muito grande, porque muitas pessoas que eu jamais imaginava, eles comentaram que tinham assistido a minha fala aqui. Então, eu agradeço a todos e eu tenho certeza que, principalmente, a cidade tem a ganhar. Que é o tipo de projeto que vai ajudar, de uma forma geral, vai ajudar a todos. Eu não tenho dúvida disso. Lele, muito obrigado mais uma vez e obrigado a você que acompanha aqui pela TV Câmara. O Câmara Convida toda sexta-feira a partir do meio-dia no canal 11.3 em Sinal Aberto, no canal 4 da Claro Net, no canal 9 da Vivo Fibra e também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e no site câmarapiracicaba.sp.gov.br. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.